Bom dia aos nossos alunos da Erenja, né, especialmente do ensino médio, aos segundos anos A, B, C e D. Meu grande abraço, meu carinho. Observe que eu já estou a caráter para o São João, né, para a gente animar, colocar essa força, né, para fora, que é uma festa maravilhosa. E eu espero que vocês estejam também felizes como eu estou, certo? Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, nós iremos ver aqui o início, né, o estudo dos poliedros, onde vocês terão a primeira parte. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes e nós iremos fazer a parte introdutória. Então eu espero que vocês aproveitem bastante essa aula, certo? Que vocês possam revisar esse vídeo várias vezes e também não esqueçam de me consultar, né? Nós teremos as aulas pelos aplicativos Meet e pelo Zoom, e que eu preciso que vocês façam perguntas pertinentes ao que vocês realmente não entenderam, certo? Para que a gente possa fazer a construção do conhecimento. Então, o pensamento matemático só vai ter uma construção a partir do momento que você também chegar e perguntar, tá certo? Então, uma boa aula para vocês. Assistam com toda a vontade. É um assunto muito importante, não só para o ensino do segundo ano, né, do ensino médio, mas que é um assunto muito importante para os diversos vestibulares que vocês irão fazer e principalmente para o Enem, né, no próximo ano. Então, qualquer dúvida já sabe, me procure que a gente vai tentar nos ajudar e ver o que pode fazer para possamos tirar eventuais dúvidas, tá certo? Então, quero que vocês aproveitem bastante e vamos introduzir, né, o estudo dos poliedros, primeira parte, ok? Então, como sempre é de praxe, eu coloco uma lauda apresentando simples figuras com GIF animado. Então, vocês estão vendo aí alguns sólidos que eu coloquei para vocês para a gente aguçar a nossa curiosidade. Então, gente, dando uma retomada que nós já aprendemos lá no fundamental, os anos finais, introdução ao estudo dos poliedros, prismas e pirâmides. Então, ao estudar os sólidos geométricos, teremos condições de fazer representações do mundo de uma forma mais realista. Então, vejamos o poliedro, né, os poliedros abaixo. Então, vá observando que tem alguns que têm uma certa forma, outros que apresentam uma forma mais diferente do que a outra. Então a gente vai voltar a alguns conceitos justamente construídos em anos anteriores. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha mesmo nesses sólidos geométricos, certo? Continuidade. Cada poliedro é formado pela reunião de um número finito de regiões poligonais planas, no qual chamamos de faces. E a região do espaço limitada também por elas. Então, cada lado de uma dessas regiões poligonais é também lado de uma outra região poligonal. A interseção de duas faces quaisquer é um lado comum, ou é um vértice, ou então é uma região vazia, certo? Então, cada lado de uma região poligonal comum a exatamente duas faces é chamado de aresta do poliedro. E cada vértice de uma face é um vértice do poliedro. Então, observe aí a figura geométrica que vocês estão vendo, onde é o vértice, aresta e onde é a face. Ok? Vamos continuar. Continuando, poliedro convexo e poliedro não convexo. Então vamos recordar. Podemos dizer que um poliedro é convexo se qualquer reta não paralela a nenhuma das faces intersecta suas faces em, no máximo, dois pontos.
Então vamos entender o seguinte, vamos pegar os poliedros convexos. Observe que nós temos uma reta R e ele toca na figura geométrica em dois pontos apenas. Observe que tem um ponto R e um ponto S. Logo abaixo, nós também temos essa mesma reta, também tocando em dois pontos, R e S. Então, ele é chamado de poliedro convexo, ou poliedros convexos. Mas se você olhar os poliedros não convexos, observe que quando essa mesma reta passa por esses poliedros, elas não deixam apenas dois pontos. Ela deixa mais de dois pontos. Então, no primeiro, aí pintado de azul, nós observamos que temos 4 pontos. Então, não é um poliedro chamado de convexo, né? Ele é não convexo. Então, observe aí, nós temos os pontos R, S, T e U. Então, se formou 4 pontos, ele não pode ser chamado de poliedro convexo. Poliedro convexo. Então, no segundo também tem a mesma característica, né? Esse de laranja, né? Então, ele tem a mesma característica do primeiro. Então, ele não pode ser chamado de poliedro convexo. Ele tem e se enquadra dentro do poliedro não convexo ou poliedros não convexo. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. A relação de Euler. Então, quem foi Euler? Euler, um matemático suíço, Leonhard Euler, ele descobriu uma importante relação entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces, no caso de um poliedro convexo, ok? Então, vamos observar os poliedros aqui abaixo. Nós temos o cubo, o tetraedro, o dodecaedro, o prisma de base pentagonal, a pirâmide de base quadrangular e o tronco de pirâmide de base retangular. Para a gente não se alongar muito, vamos fazer o cubo. Então, o cubo ele tem, são 6 faces, nós temos os vértices são 8 e a sua aresta é 12. Então, preste atenção nesse quantitativo. Eu vou colocar mais um, vou colocar o tetraedro. Então, as faces são 4 do tetraedro, os vértices são 4, mas a aresta é 6. Então, vamos ver o que diz a relação de Euler. Observe que, para cada um dos poliedros, o número de arestas é exatamente 2 unidades menos do que a soma do número de faces e o de vértices. Essa relação pode ser escrita assim. Então, veja só. O vértice menos aresta mais face é igual a 2. Então, professor, eu não entendi o que o senhor quer dizer com isso. Então, veja só. Voltamos aqui no cubo, certo? Então, no cubo eu tenho as faces dele são 6, os vértices são 8 e a aresta são 12. Então, veja só. Você pode contar aí face mais vértice, como está dizendo o teorema de Euler, ou Euler. Então, 6 mais 8 dá 14. Então, se você tirar 2, vai dar justamente 12. Então, é o número de arestas. Interessante, né? Observe aí o tetraedro. Nós temos, são 4 faces, são 4 vértices, então dá um total de 8. Para encontrar a aresta, eu diminuo 2. Então, 8 menos 2 vai dar justamente 6. Então, é justamente isso o que diz a relação de Euler ou Euler, né? Você vai escolher. Então, observe que para cada um dos poliedros, o número de arestas é exatamente 2 unidades menos do que a soma das faces e dos vértices. Essa relação é escrita, não se esqueça, vértices menos aresta mais face igual a 2. Ok? Então, vamos continuar. Poliedros regulares. Então, um poliedro convexo é regular
quando todas as faces são regiões poligonais, regulares e congruentes, que têm a mesma medida. E em todos os vértices concorre o mesmo número de arestas. Então, para que a gente não possa prolongar muito, vou falar do poliedro regular. Então, observe bem, né? Ele é todo, como diz a palavra, tudo regular, né? Em seus vértices, em suas faces e suas arestas. O poliedro aqui regular também, né? Nós temos tudo certinho, mas observe o seguinte: o poliedro não regular, as faces não têm o mesmo número de lados. Então, dê uma olhadinha aqui esse prisma, né? Essa é uma pirâmide de base quadrangular. Então, observe que há uma irregularidade que nós iremos identificar mais adiante, ok? Chamam de poliedros as figuras geométricas que são formadas por números finitos de faces por 3 ou mais arestas e vértices. São figuras consideradas regulares quando suas faces são polígonos regulares e congruentes, de mesma medida. Então, quando possui o mesmo número de arestas em todas as faces, assim como em todos os ângulos poliédricos, os poliedros são chamados de poliedros de Platão. Então, Platão ele fez um estudo muito aguçado sobre os poliedros. E se você quiser saber mais, tem o link, né, no YouTube, aqui embaixo da própria imagem, da fotografia de Platão, onde você vai ter totalmente uma história mais aguçada, um vídeo mais preparado para que você tenha toda essa história sobre Platão. Ok? Vamos dar continuidade. Então, existe apenas 5 poliedros chamados regulares e convexos. São os poliedros de Platão. Então, sendo n um número de lado, nós temos o primeiro é chamado de tetaedro. Ele tem 4 faces e 6 arestas. O segundo, octaedro, são 8 faces e 12 arestas. Está justamente aí na tela para vocês, ok? Vamos continuar. Nós temos um terceiro, icosaedro, são 20 faces e 30 arestas. O quarto é o cubo que nós conhecemos, né? São 6 faces e 12 arestas. Continuando. Dodecaedro são 12 faces e 30 arestas. Então, nessa primeira parte, nós conhecemos, né, demos uma introdução do que era justamente os poliedros e nós vimos a relação de Euler, os poliedros de Platão e nós vimos algumas peculiaridades, principalmente na questão da relação de Euler ou Euler, onde nós temos aquela relação que é vértice menos aresta mais a face igual a 2. Então eu espero que vocês guardem, né, essa relação, porque é muito importante para os vestibulares que vocês irão prestar, né, tanto o SSA como o próprio Enem, e próximo ano vocês estarão no terceiro ano. Então é um conteúdo muito importante para que vocês consigam desempenhar, né, o papel na geometria, né, fácil. É um assunto muito gostoso também e vocês vão ver que no desenrolar, né, dos conteúdos e das atividades, você vai ver que é muito gostoso, é prazeroso aprender a geometria espacial. Então, nesse primeiro momento, nós iremos parar por aqui. Eu espero que a aula tenha sido boa para vocês. Qualquer coisa, podem repetir o vídeo e procurar também no meu privado, que a gente possa tirar alguma eventual dúvida.
Então, eu quero deixar meu grande abraço, o meu grande cheiro e até a próxima aula, a segunda parte, né? Se Deus quiser. Ok? Até mais.